Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, muita satisfação, fazendo o nosso programa ao vivo aqui na Rádio Mundial, como sempre, às terças-feiras, às 8 da manhã com vocês. O tema de hoje é osteoporose, osteopenia. Eu já falei algumas vezes, mas não entrei em tantos detalhes, né? Então, nós vamos falar um pouco de como é que isso acontece, por que que acontece, como acontece, o que se deve tomar, quais são as medidas que devemos praticar para evitar a osteopenia e osteoporose. Quero lembrar que esse programa amanhã vai estar no nosso canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Então, se você não conseguir pegar o programa todo, amanhã você vai receber. Entra lá no YouTube, doutora Ana Clélia, se inscrevam no nosso canal. Toca lá o sininho, você vai ser avisado todas as semanas a respeito dos novos temas que vão chegando aí das nossas gravações. Já tem muitas e muitas, mais de 60 vídeos aí para você ter informações importantes, né? Vamos falar um pouco de osteoporose. Então, osteopenia seria uma descalcificação dos ossos. Quando essa descalcificação dos ossos ela aumenta, fica num índice maior, vira osteoporose. Então, osteopenia é uma perda gradual da massa óssea. Vocês sabiam que os ossos se renovam no dia a dia? Eles se decompõem, existe um desgaste pela nossa atividade física e ele se reconstrói constantemente. Então, nós vamos perder massa óssea, perder células dos nossos ossos e nós vamos, ao mesmo tempo, reconstruí-las no nosso dia a dia. Existem células chamadas osteoblastos. O que são os osteoblastos? São os responsáveis pela formação da matriz do nosso osso. É aquilo que compõe o nosso esqueleto. Então, as células dos nossos ossos chamam-se osteoblastos. Existem também as células maduras dos nossos ossos. Então, as células que dão origem ao osso são os osteoblastos e as células amadurecidas são os osteócitos. Osteócitos são as células maduras que regulam a quantidade de minerais, especialmente o cálcio, que entra e sai dos nossos ossos. No tecido ósseo, existe uma terceira célula chamada osteoclasto, que são as células gigantes que reabsorvem a nossa massa óssea envelhecida para dar lugar às novas células, as novas matrizes que são os osteoblastos. Então, explicando direito, nós temos lá os nossos ossos. As células que dão origem à matriz óssea são os osteoblastos. Quando elas amadurecem, elas são os osteócitos. E existem outros tipos de células que são os osteoclastos, não blastos, mas clastos, que fazem a reabsorção daquelas velhas células ósseas, que realmente vão sair para dar espaço para as novas. Do contrário, os nossos ossos iam envelhecendo, se dissolvendo e nós iríamos perder massa óssea e o que é que a estrutura do nosso esqueleto, o que nos mantém de pé, a estrutura mais sólida do nosso corpo são os nossos ossos, todos nós sabemos disso. O pico, poucas pessoas sabem que o pico máximo de densidade óssea é ao redor da terceira década de vida. Então, o osso duro está lá a partir dos 30 anos de idade, onde nós temos a maturidade óssea máxima no período de vida nosso. A terceira década de vida. A estabilidade por alguns anos e depois o equilíbrio entre a produção e a reabsorção
cai a partir dos 60 anos de idade. Às vezes, quando você não tem uma boa qualidade de alimentação, você não pratica exercício físico, muito antes, já na década dos 40 anos de idade, você já pode ter uma osteopenia, quer dizer, uma diminuição da massa óssea já muito mais jovem. Mas no indivíduo saudável, com uma alimentação ok, com pouca acidose no corpo, essa estabilidade, esse equilíbrio dos ossos vai mais longe e você vai perder massa óssea depois dos 60 anos de idade. As mulheres, obviamente, são mais vulneráveis na menopausa. E qual mulher que tem mais osteopenia, osteoporose? São as mulheres brancas e as mulheres asiáticas. As mulheres negras têm muito pouca osteopenia e osteoporose, são mulheres mais fortes. As mulheres que têm baixo peso e baixa estatura, exatamente a mulher japonesa, a mulher chinesa, a mulher coreana, por elas serem extremamente leves e a maioria magras, elas têm mais osteopenia e mais osteoporose. Na menopausa, nós sabemos que a diminuição da produção dos hormônios, especificamente do estrogênio, diminui a absorção do cálcio nos ossos. Então, na medicina chinesa, nós já começamos a olhar para essa mulher ao redor dos 40 anos. Os chineses falam ao redor dos 35 anos, buscando evitar uma menopausa precoce. Mulheres que param de menstruar, muitas vezes jovens, ao redor de 36, 39, 40 anos, já entram no processo de menopausa, a chance é enorme de desenvolver osteoporose mais séria, não só osteopenia, mas osteoporose por falta da produção do estrogênio. Quais são as causas, né? Então, por que os ossos descalcificam? Exatamente pelo envelhecimento. O envelhecimento, no momento que nós envelhecemos, os nossos ossos ficam mais porosos, mais frágeis, diminui muito a nossa absorção, até no nível de intestino, do cálcio, né? Os fatores genéticos, então, numa mesma família, mais de uma pessoa, os seus antepassados, sua avó, sua mãe, já tinha osteopenia, osteoporose, a chance de você ter é muito maior. Os fatores hereditários são muito, muito importantes e isso faz com que você, já sabendo disso, já vá providenciando um tratamento precoce para evitar que a osteopenia e a osteoporose venha. Desnutrição, pessoas que se alimentam mal, se alimentam do mesmo tipo de alimento, depois eu vou citar que tipo de alimento descalcifica os ossos, são pessoas que não têm variedade de minerais, não comem verdura, não comem fruta, come só alimentos industrializados, você desenvolve um pH muito ácido, radical livre, que descalcifica os ossos. Pessoas que não tomam sol. Lógico, nós estamos num país tropical, um país que mesmo no inverno tem sol. Na verdade, nós precisaríamos tomar sol 10 minutos por dia, na região dos braços, já seria suficiente, sem protetor solar. 10 minutos, 15 minutos por dia, você sai do carro, entra no carro, entra na loja, sai da loja, vai ao banco, anda a pé. Você tem que se expor mais ao sol, né? Nos países nórdicos, os índices de osteopenia e osteoporose nas mulheres nórdicas, nas mulheres norueguesas, nas mulheres da Finlândia, da Islândia, nos países que a metade do ano é noite, a metade do dia é noite, e o ano todo frio, onde as pessoas saem nas ruas completamente cobertas, o índice é muito maior, exatamente porque não ativa a vitamina D. A nossa vitamina D é ativada pela exposição ao sol. O sedentarismo, pessoas sedentárias, com certeza, produzem muito menos osso, né? Para você ter atividade
dos osteoblastos, são as células que produzem o osso, você tem que ter a ação da gravidade na planta do pé. Por isso que é muito recomendado que você ande. Quando nós colocamos o pé no chão, a força da gravidade na planta do pé e o ato da caminhada faz com que você estimule a formação dos osteoblastos, a formação de células jovens nos nossos ossos. Essas células ósseas chamam a atenção do organismo para que o cálcio entre nelas, para poder estruturar essas células, não só o fósforo, porque não adianta você só ter o fósforo, você tem que ter silício, você tem que ter magnésio, você tem que ter fósforo. Eu vou falar daqui a pouquinho. Os homens têm osteoporose? Sim. Os homens também têm osteoporose. Em que idade o homem tem osteopenia, osteoporose? A partir dos 60 anos, 70 anos. Porém, os homens que sofreram cirurgias da próstata, que tiveram tumor, que tiveram já tumor de próstata, são homens que muitas vezes estão tomando bloqueadores de testosterona, medicamentos que bloqueiam a testosterona. E com isso, a diminuição da testosterona no homem faz aumentar o risco de osteopenia e osteoporose. Da mesma forma que as mulheres dependem muito do estrógeno, os homens da testosterona. Quais são os sintomas da osteoporose? Nenhum, absolutamente nenhum. Ah, doutor, eu tenho dor aqui no meu quadril, na coluna, eu acho que eu estou com osteoporose. Não, você pode estar com artrose, você pode estar com tendinite, bursite, mas você não está... A osteoporose não dói. A densidade mineral óssea diminui e não provoca dor. As perdas ao redor de 1% já são consideradas osteopenia. Quando a perda é maior que 2,5% já é considerado osteoporose. 3% de perda óssea é osteoporose. A densitometria óssea é o exame que se faz mais facilmente, é um exame inócuo, não tem radiação nenhuma, é como se fosse um ultrassom dos ossos e mede a quantidade de cálcio por centímetro quadrado nos ossos que sofrem maior impacto, que são a coluna e o fêmur. Não quer dizer que você não tem osteopenia ou osteoporose no resto dos seus ossos, dos braços, do braço, do antebraço. Enfim, você pode ter na tíbia, no pé, nas mãos, você pode ter osteopenia, só que aquilo que sustenta o teu corpo é o fêmur e a coluna, é ali que reza o perigo de você cair, se machucar, quebrar. Então, as máquinas atualmente se preocupam em medir os ossos mais pesados, os ossos de maior sustentação do seu corpo. Exames laboratoriais também podem ser úteis para ver a absorção, a quantidade de cálcio circulante, o cálcio que está disponível no seu corpo, às vezes está faltando cálcio. Então, em termos de tratamento, o tratamento através da alimentação, a vitamina D, você pode obter não só através de medicação, mas através do ovo, de comer ovo caipira, salmão, atum, verduras escuras, grãos integrais e cereais. Então, quanto mais integral for a sua alimentação, maior quantidade de cálcio você tem, maior cereal você tem. Nós necessitamos de 3 gramas de cálcio diariamente. 1,5 grama de cálcio você pode obter através da alimentação. E eu quero chamar a atenção, e eu já falei isso várias vezes, a respeito do cálcio vindo do leite, queijo e derivados. Quando nós ingerimos o laticínio, nós criamos imediatamente, é um alimento alcalino, o nosso organismo gera acidez para poder digerir aquele leite, aquela caseína, aquele cálcio todo. Esse pH ácido do sangue acaba pedindo aos ossos uma base alcalina, que é o cálcio. Então, trabalhos na Suécia mostraram mulheres menopausadas durante 15 anos, dividindo o grupo em 2 grupos. As mulheres que não tomavam leite, não comiam queijo, tiveram muito menos osteoporose, osteopenia do que o grupo
que, incentivado pelos médicos, mandavam que essas mulheres menopausadas tomassem muito leite e comessem queijo. Então, é uma ilusão dizer que se você comer muito queijo, muito leite, iogurte, etc., você vai ter cálcio que vai ser bom para os seus ossos. Não vai ser verdade. Se essa quantidade for muito grande, ela acidifica e o nosso organismo para manter um pH equilibrado vai solicitar base alcalina, e a maior reserva de base alcalina do nosso corpo é o cálcio ósseo. Então, não é verdade. Tomar 10, 15 minutos de sol, já falei que é muito importante. Ficar fazendo altas suplementações de vitamina D, não acho interessante. Eu acho que vitamina D não pode ser exagerada. Você ter uma vitamina D em torno de 30 nanogramas por litro, ok, mais que isso não acho necessário. Se você tiver entre 20 e 30, você não está insuficiente. Porém, se você tiver menos de 15, 19, 18, 15 nanogramas por decilitro de vitamina D, é necessário sim a suplementação. Então, uma vitamina D em torno de 1.000 unidades internacionais por dia é suficiente. Você pode tomar isso uma vez por semana, quer dizer, 7.000 unidades uma vez por semana, um comprimido uma vez por semana é suficiente para nós que moramos num país tropical e que temos contato com a luz do sol diariamente. Exercícios físicos, 30 minutos por dia. Exercícios que tenham a ação da gravidade na planta do pé, 5 vezes por semana. Caminhar, dançar, fazer musculação é importante para poder fazer a massa óssea se formar, aumentar o número dos osteoblastos. Evitar cigarro, evitar beber todos os dias bebida alcoólica. Ah, doutora, mas eu tomo todo dia um vinhozinho, uma taça de vinho tinto. Não é para tomar. Ah, o vinho tinto não faz mal, mas é álcool. Eu não acho que vinho tinto faz mal. Se você tomar 2 taças de vinho tinto no sábado, no domingo, eu acho super gostoso, saudável, etc. O problema é todo dia. Nós sabemos que o álcool cria um hábito diário que não é bom à nossa saúde. E se você tem osteopenia, beber todo dia, fumar, vai aumentar a osteopenia e a osteoporose. Café é um dos elementos que a cafeína em si, que está presente no café e está presente no chá preto, no chá mate, no chá verde, esse teor alto de cafeína descalcifica os ossos. Ah, então eu não posso mais tomar café? Pode, se você tomar 1 café por dia, 2, ok, mas tomar o dia todo, fazer a garrafa térmica e passar o dia tomando café, com certeza vai prejudicar os ossos, tanto em homens quanto em mulheres. Uma das coisas piores para a osteopenia é refrigerante. Refrigerante é ácido. Pode ser um guaraná, uma Coca-Cola, uma soda, seja qual for o refrigerante, a água com gás é ácida. A acidez vai exigir que o seu organismo produza uma base alcalina que vai ser retirada do osso, vai perder massa óssea. Bebidas energéticas, esses suplementos energéticos. A pessoa que, para poder trabalhar, para poder estudar, está tomando sempre um estimulante, um energético. É ácido e vai gerar osteopenia. Chocolate, olha aí os chocolatras, né? Excesso de chocolate descalcifica os ossos também. Até porque a maioria deles tem leite, tem uma quantidade de leite grande e é ruim. Os tratamentos na medicina convencional envolvem a suplementação de cálcio, de vitamina D. Tomem cuidado com a quantidade de cálcio e a fonte do cálcio. Eu sempre falo que cálcio que vem de pedra, de mineral, não funciona. É um cálcio que não vai ser bem absorvido para os ossos e vai ficar aqui depositado nas suas carótidas, vai ficar depositado no seu rim e vai formar cálculo. O melhor cálcio é o cálcio vindo da alga. A alga tem uma quantidade de cálcio, a alga marinha vermelha, o BioVitality, tem uma quantidade de cálcio excelente. 3 cápsulas por dia vai te dar 1,5 gramas de cálcio. Mas não é só o cálcio que interessa.
interessa? Interessa que na estrutura da alga você tenha o silício, o magnésio, o fósforo, o selênio, todos os microminerais que também são importantes na fixação desse cálcio na matriz óssea e na estimulação dos osteoblastos, que são as células que dão estrutura ao osso, as células jovens do osso, né? Então, tomar todo dia cálcio, tomar a alga a partir dos 40, 45 anos de idade, 3 cápsulas por dia, são suficientes para não te dar nenhum tipo de depósito de cálcio em lugar que não seja o osso. Nos pacientes com osteopenia e osteoporose, tomando a alga 3 cápsulas por dia, você tem a capacidade de formar osso e sair de uma situação de osteopenia em 1 ano e de osteoporose em 2 anos, fazendo uma alimentação correta e praticando as caminhadas, né? Dentro da alimentação, todos os grãos, as frutas secas, as folhas verdes têm uma quantidade grande de cálcio. Acostume-se a comer feijão branco. Feijão branco tem 4 vezes mais cálcio do que qualquer outro grão. O grão de bico também é um alimento rico em cálcio e proteína. A absorção do cálcio é importante também, interfere na formação dos nossos hormônios. Uma deficiência de cálcio não só dá rarefação óssea, mas alguma queda de algumas enzimas digestivas. O cobre também é um elemento importante, junto com o cálcio, na formação da massa óssea. Então, o BioVitality eu uso em todos os meus pacientes, tomo pessoalmente. Existe aí para vender nas farmácias, em todas as farmácias do mercado, nas farmácias de homeopatia. Tem a alga pura, que vem do litoral brasileiro, com tecnologia holandesa, e é, para mim, o melhor. Mas existem pacientes com osteoporose grave. Então, na medicina alopática, nós usamos os bifosfonatos, que é o tratamento não hormonal, um potente inibidor específico da reabsorção do osso. Então, como eu te falei, os osteoclastos formam a matriz óssea. Os osteoblastos fazem a reabsorção daquelas células velhas. Num processo de envelhecimento de baixa de hormônio, essa reabsorção é maior, e para impedir o desgaste ósseo, a reabsorção, a destruição do osso, se dá o alendronato de sódio, que são aquelas 70 miligramas uma vez por semana. Moléculas mais modernas desses bifosfonatos é o ibandronato de sódio, que se toma apenas uma vez por mês. Tanto o alendronato quanto o ibandronato, residronato, todos eles são tomados pela manhã em jejum, no caso do ibandronato uma vez por mês, e deve-se ficar em pé, em movimento pelo menos por 30 minutos, sem comer e em pé, fazendo alguma coisa ali dentro de casa. Por que isso é importante? Porque esses remédios têm efeito colateral de esofagite, aumentam o refluxo gastroesofágico. Então, quando você está em pé pela ação da gravidade, o remédio não reflui para o esôfago. Uma das grandes contraindicações é tomar com pouca água, então você tem que tomar com 240, 250 ml de água, ficar de pé andando por meia hora, para evitar a esofagite. Nos casos de osteoporose, onde a destruição da massa óssea é grande, é indicado sim esses medicamentos por 6 meses, 1 ano, com acompanhamento e prescrição médica. O cuidado só nos pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Um outro medicamento injetável é um imunológico chamado Prolia. Muitas pessoas me perguntam, mas eu tô com osteoporose grave e o médico me receitou Prolia. É uma injeção que se dá a cada 6 meses para osteoporose muito, muito avançada. Os homens que estão fazendo ablação hormonal por câncer de próstata acabam desenvolvendo osteoporose grave e sendo prescrita Prolia. Lógico que esse é um remédio imunológico, o
MAB, é um anticorpo monoclonal humano produzido numa linha celular dos mamíferos de ovário de hamster chinês. É uma tecnologia chamada de DNA recombinante. É um remédio muito avançado, é sério, você não pode tomar por conta, nem é vendido, só com receita, mas existe uma possibilidade de infecções de pele, infecções de gengiva. Se você está fazendo um tratamento odontológico, fazendo implante ósseo, se você tem problema de gengivite crônica, se você está fazendo uso de corticoide, está fazendo quimioterapia para algum caso de câncer, radioterapia, não pode usar Prolia, completamente contraindicado. Nas pessoas que têm próteses na boca mal feitas e que essas próteses, essas dentaduras estão ali machucando a gengiva, não pode tomar Prolia, que pode haver necrose da gengiva. Quadro muito sério, necrose da mandíbula, dos ossos, da boca. Então, enfim. Para você tomar Prolia, você tem que passar no seu dentista e fazer um check-up bucal para ver se há possibilidade disso não te atrapalhar. Na medicina chinesa, nós vamos falar do vazio de energia do rim, porque o rim rege os ossos. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico pelo pulso e pela língua da energia do rim, mais facilmente o médico que pratica a medicina chinesa vai te dar a fitoterapia para tomar, para harmonizar o yin do rim precocemente e fazer acupuntura. Né? Então, na China se usa muito a sálvia vermelha para bloquear uma enzima chamada catepsina K, que é usada, é uma enzima que acaba descalcificando os ossos. Então, o chá ou a cápsula da sálvia vermelha não existe no Brasil, a sálvia vermelha, mas na China sim. O tratamento, resumindo aqui, é tonificação do rim com as ervas, a acupuntura, a caminhada, a alimentação, o Biovitality, que é a alga marinha vermelha que já repõe todos esses elementos, e muitas vezes dosagens de vitamina C para melhorar essa absorção do cálcio. É isso que eu tinha para falar. E emocionalmente, o que quer dizer osteoporose? Desvalorização global, lenta e paulatina de si mesmo. Pessoa que não se dá apoio, não se tem autoestima, se sente inútil. A falta de apoio da estrutura da família pode levar à perda óssea. Ok?